me formei em engenharia mecânica e trabalhei vários anos na área educacional, não voltado para engenharia. E, na verdade, desde 2003, mais ou menos, que eu passei a me dedicar mais à engenharia e especialmente a veículos de duas rodas, no primeiro momento, a motos de competição, motocross, e depois a gente acabou, por opção, evoluindo para trabalhar com scooters elétricas e motos elétricas. Isso desde 2007, mais ou menos. Então, desde então, eu trabalho com motos, veículos elétricos em geral, né? Faço parte da sociedade, eu sou sócio de uma empresa que é a Riba Brasil, e esta empresa ela tem três vertentes, basicamente: vendas, a rental, né, a locação de veículos elétricos, e compartilhamento. Nós temos uma operação na cidade de São Paulo de compartilhamento de scooters elétricas desde 2018. Mas, embora a gente está nessa operação desde 2018, nós, na verdade, participamos de várias operações, uma de forma muito mais contundente na Europa, através de uma empresa chamada Cultra, que é uma empresa espanhola de locação de motos, delivery, eles fazem uma série de coisas, e compartilhamento. Na verdade, tanto eu como o meu sócio fomos responsáveis pelo desenvolvimento do compartilhamento da Cultra na Europa. Faz parte da nossa equipe um think tank, um grupo de pesquisa e desenvolvimento português, que é a empresa CEIA, CEIA, e eles trabalham em várias áreas, entre elas o desenvolvimento de software para acompanhamento de gerenciamento, acompanhamento e operação de veículos elétricos e estações de carga e recarga, não só em Portugal, mas em outros países também. Então, esse é um pouquinho do trabalho que eu venho fazendo ao longo desses anos. E estou na BVE praticamente desde 2010, se eu não me engano, antes da época do Ricardo Glucksberg, né? E hoje eu sou responsável pela pasta de levíssimos na BVE, né? Conheço o Ricardo há bastante tempo, né? Eu não me lembro exatamente em que ano, mas deve ser em torno de 2009, 2010 que eu conheço o Ricardo, né? E o trabalho que ele vem realizando. E agradeço a oportunidade de participar e de estar com vocês aqui hoje. Excelente, Rui. Depois eu vou como você está dirigindo, a gente vai fazer um jogral aqui. A gente vou te perguntar e você vai respondendo. Mas eu queria apresentar o Bob, o Osvani. Não sei que lugar do mundo que ele está hoje, né? Costuma estar fora do Brasil. Você está em Minas ou você está fora do Brasil, Osvani? Ô, Bob, você pode falar? Acho que ele está. O Gustavo tem dois. Tem o Gustavo Leão. Gustavo, você que está em Floripa aí, está em Floripa hoje? Tô aqui em Floripa. Tudo bom, Rui? Tudo bom, Taka? Tudo bem? Obrigado aí Desculpa o atraso pelas aí, informações. mas obrigado aí por Boa ter noite, participado. tudo bem? Maravilha, sem problemas. Vamos lá. Fala de ti aí. Eu sou também formado em engenharia, só que no caso elétrica. E desde 2007, nesse mundo de veículos, né? Trabalho nesse mundo de veículos, primeiramente com motores a combustão,
mas sempre desenvolvendo a parte elétrica e eletrônica. E agora, né, em 2021, ano passado, a gente iniciou os trabalhos para lançamento para o próximo ano de um veículo 100% elétrico off-road, né, o Baja elétrico. Então, junto com o Takahira, com o Bob, a gente, né, estamos trabalhando aí para viabilizar esse lançamento e competição a partir de 2023. Gustavo Serafim, quer se apresentar aí, Gustavo? Por favor. Boa noite a todos. Sou Gustavo Serafim, sou estudante de Engenharia Mecatrônica da UFSC de Joinville. Atualmente sou líder do setor elétrico da equipe CTJ Baja, e a gente vem desenvolvendo em parceria com a SAI Brasil e com demais instituições esse projeto que o Gustavo acabou de comentar aí a respeito da eletrificação do Baja. Bob, você pode falar? Ou você está enrolado aí? Será? Será que o Bob está ativo? Bob? Ah, agora está. Eu, assim como o Ricardo, né? Se eu não me engano, desculpe se eu errei o nome, mas eu estou no trânsito também, tá? Voltando para casa, voltei para o Brasil antes de ontem. Você está em Minas? Estou em Minas passando por Contagem. Então eu acho que eu vou ser mais ouvinte hoje. Tá bom, provavelmente fica vou ter tranquilo. problema. Tá na 381 aí no trânsito, fica de boa. Então, o Osvani, que a gente... Pode falar. Se você puder até resumir aí a minha área de atuação, eu agradeço. Tá bom, eu tenho que contextualizar o Rui, porque a gente tentou uma conversa e acabou não acontecendo, está acontecendo aqui com todo mundo junto. Então, Rui, é o seguinte, né? Nós temos aí um grupo, né? Nós somos todos voluntários da SAI Brasil. Tá faltando mais gente, né? Tá faltando o Daniel, tá faltando o Roberto, não lembro mais de cabeça, mas a gente no comecinho desse ano, né, no final do ano passado, no comecinho desse ano, fisicamente, né, porque a gente estava privado de estar junto, a gente iniciou aí o objetivo de fazer um Baja, um elétrico, hoje o Baja ele tem um motor a combustão de uma empresa chamada Briggs e é um motor de 10 HPs, né, que tem um CVT. Então, isso aí já tem há vários anos, o negócio está indo, e com essa tendência de eletrificação, a gente fez o Fórmula SAI elétrico e agora quer fazer o Baja, que é um desafio maior por causa do custo, né? O Baja é um pouquinho mais simples, mais arrojado, e uma das coisas que a gente se deparou com problema, adivinha? Bateria. Daí a gente fez aí um caminho da roça, nós falamos com a Volts, ela está totalmente enrolada aí com os lançamentos, com essa instalação de infraestrutura em postos de combustível. Tem aí um apoio aí da Ipiranga, né? Porque eles são acionistas. Eu não sei, a Total Energy é nosso patrocinador no Baja, Gustavo, você sabe? Olha, Taka, que eu lembre não, tá? Não, né? É porque eles são no Não, Fórmula, tá? Então, tá. agora que eu me toquei, que a gente estava misturando o grupo Piranga com o grupo da Total Energy, e o Total Energy, só para você saber, tem algumas restrições em termos de exclusividade, tá? Depois a gente fala com o Ronaldo aí na competição, se você estiver por aí, mas a gente se explica. Então, Rui, a questão é a seguinte, né? A gente está testando, a gente está chamando isso de MVP. Inclusive, depois, além das baterias, queria entender alguma coisa de motores. Nós temos conversado aí com a WEG e com a SEG, né? A SEG é a antiga divisão da Bosch de alternadores, né? Então, eles têm a linha do BRM, que são alternadores e geradores. Então, eles conseguem fazer regeneração. Para uma competição de estudante, né? A gente viu a Volts está trabalhando com 72 volts. Eu estou trabalhando agora numa consultoria para o GIZ, eu estou tentando não passar de 60, que é uma questão mais de segurança aí, principalmente com competição para estudantes, né? Então, não sei, eu conversei com você lá na feira no CEMUB, né?
E você me disse que estava trabalhando com 48 e 60 volts nas motos, nas scooters, é isso? Isso. Na verdade, eu tenho veículos de 48 volts, tenho veículos de 60 volts e tenho veículos de 72 volts. E com diversos tipos de aplicações. Então, motor no cubo, fazendo parte da própria roda, motor no cubo, onde o cubo é um hub motor propriamente dito, onde é acoplado à roda como uma roda de uma Ducati ou BMW, né? Você tem lá os prisioneiros e você coloca a roda e aperta o parafuso. O próprio motor faz a função do cubo, como se fosse um antigo, né, cubo de roda traseira de carro, só que é um motor. Tenho aquele que o próprio motor é a própria roda, então o pneu vai diretamente no aro do próprio motor. Tenho três modelos de motor central, onde dois deles são motores elétricos, como a gente conhece o motor elétrico, né? E um deles, na verdade, era um alternador de uma aplicação original, é um alternador da Bosch, um projeto que a própria Bosch desenvolveu junto com uma empresa espanhola chamada Nuke, que gerou a motocicleta Nuke, e utiliza duas baterias, cada bateria de 2,4 kW, usa uma centralina que também tem origem na centralina automotiva da Bosch, e usa um motor, esse alternador, isso que você acabou de comentar, ele não só, originalmente ele é um alternador e um gerador. E foi um dos primeiros projetos que a Bosch se envolveu e se intensificou. No caso essa aplicação, tem uma caixa redutora, né? E aí ela faz, na verdade, a transmissão igualzinha de uma moto, coroa, corrente de aço e a coroa traseira, pinhão, corrente e coroa. E as outras duas que eu tenho é direto no motor, né, no shaft, no eixo do motor, com uma correia dentada, né, e coroa traseira também, fechando como é que chama? A transmissão. Então temos tem vários modelos de motor, combinação motor-transmissão ou direto motor. E a bateria, só para voltar, dependendo da aplicação e da necessidade, né? Logicamente, os motores mais potentes e com maior demanda de carga, 72, 60, e os menores, 48 volts. Acho que eu não tenho motor abaixo de 48. Não, tenho sim, tenho dois motores, um de 2.000 e um de 1.200. Os dois hub motor, né? Se a gente fosse fazer uma categoria de equivalência, Rui, 10 HP dá mais ou menos 7,5 kW, tá? Então... Seria esse da Bosch que eu tenho. Tá bom. A gente conversou, eu conversei também com o Avelino Souza, não sei se você o conhece, lá de Curitiba, né? Então, a conversa não foi muito fluida, né? A Bosch lá, a divisão de eletrificação lá com o Alexandre Shimura, que você deve conhecer, e o Avelino, né? Eles têm a solução meio padrão, não conseguem mexer muito, né? Então, a parte do inversor, a gente teria que ter uma certa flexibilidade para, por exemplo, calibrar a potência máxima, tá? Para fazer uma categoria de equivalência, ou seja, você tem numa competição os 10 HP a combustão e 7,5 kW elétrico, tá?
Mas o gargalo é o seguinte, né? Esse de motores a gente vai depois destrinchar mais. Eu queria também entender, porque eu encontrei com você rapidamente na última, foi lá no CEMUV, lá no Pacaembu, e eu tenho um aluno, um ex-aluno, né, que está lá na Super Coco. Então foi ele que meio que te caguetou, Rui. Ele que falou, fala lá com o Sim. Rui que o Rui. Qual é a tua relação lá com a Super Soco? Então, o Rafael Quevedo, na verdade, assim, a Riba, ela representa 3 marcas no Brasil. Ela representa a Vemoto, que é dona de 2 marcas de veículos elétricos, um voltado para carga, outro voltado para transporte de pessoas. Então, como é que fala? A marca Emax é uma marca voltada para carga, a marca Super Soco é uma marca voltada para transporte de pessoas. E o Rafael, ele trabalha na marca Super Soco. Ah, tá. Alô? Sim, E estou te ouvindo. aí, nós trabalhamos, nós é que importamos as peças e montamos as motos dessas 2 marcas, né? E logicamente como eu falei, a gente representa outras marcas, uma na Europa, outra e mais uma na China chamada de e-scooter. E a gente tem participado, tem tido a possibilidade de participar no desenvolvimento desses veículos para uso e aplicação no Brasil. Então, não só a nível de design, mas também de comportamento ciclístico, suspensão, acerto de suspensão, acerto de potência, diagrama de aceleração e de torque, para que esses veículos possam atender e estar dentro das suas atividades sem que O áudio do Rui Rui. Não sei se ele está se reconectando ou. Tudo bem, Guilherme? Senai? Você está representando o Travassos aí? Tem muito Guilherme, tem muito gente com G aí na reunião aí, ó. Gustavo e Guilherme, ó. Eu vou mudar meu nome para Pois você. é. É que, se eu não me engano, agora o Travassos ele tá na reunião lá do hidrogênio, né? Sim, sim, ele falou que tinha outra reunião, mas é tranquilo aí, Isso. vamos ver se. Beleza. Então, tá bom. Acho que o Rui, como o Rui está dirigindo, né? O Osvani também deve ter passado contagem e caiu aí. Vamos ver se tem aí, ó. Você tá no H2 também, Guilherme? alô, Opa, voltou, Rui. desculpa, Não sei. entrou uma ligação aqui, Ah, tá. a minha esposa me ligando, me procurando. Ah, Você já deu as coordenadas para ela, já? já Compartilhou a disse, posição? já disse onde que eu estava. Então, eu não sei aonde é que parou quando entrou a ligação, geralmente corta. Eu perguntei da Super Soco, você explicou, né, a tua relação com o Rafael, das 2 marcas da Emax e da Super Soco que ele representa, né? E aí a gente que perdeu a tua conexão, hein? Tá bom? Mas é isso, Então, Rui. O que, ele que a gente cuida. está procurando e que talvez, não sei, a gente precisa dar um valor de contrapartida para vocês. Tá? Vocês estão pensando no sistema de swap de bateria, ou não? Não, desde o começo, o swap para a gente é a única, na verdade, é a única não, mas é a melhor solução para que você tenha um comportamento similar ao parar no posto de gasolina e abastecer o teu. Então, para veículo, então, passo para você ter baterias
que te proporcionem mais que 100, 120 quilômetros com uma carga, você precisa ter um sistema de swap para você poder aumentar a tua autonomia e para você encarar o teu veículo da forma que hoje você encara um veículo a combustão. Ele é primordial para N atividades. Delivery, por exemplo, entrega desse tipo. Se você não tem uma estrutura de swap, né, que seria equivalente a ter uma rede de postos de gasolina, né, você complica a vida do cara. Por quê? Porque o veículo levíssimo não tem espaço para cortar ou para portar, né, baterias de grandes autonomias, por causa do tamanho. Acredito que com a evolução das baterias, então ninguém vai mudar. O que eu tenho percebido desde 2009, os espaços alocados para as baterias têm se mantido. E a gente tem visto que com o desenvolvimento da tecnologia das baterias, a BMS, como é que a ECU conversa com a bateria, como é que o controlador puxa a energia para a entrega na roda e tudo isso daí, ela começa a te entregar uma autonomia cada vez maior. Mas eu não acredito que, por exemplo, uma bike, uma scooter, uma moto elétrica consiga entregar muito mais do que 200, 250 quilômetros hoje, falando dado o tamanho. E, logicamente, não é só tamanho, né? É o peso. E peso é muito ruim para veículo de duas rodas, né? Porque ele compromete a ciclística, você tem que trabalhar, você tem que ter como é que fala? Me escapou agora em português. Você tem que ter um low center of gravity, né? Um baixo centro de gravidade para ela não te dar dores de cabeça, como shimming, como uma série de outras coisas. Então, eu acredito que swap hoje é a melhor solução e a solução mais prática para você ter uma condução mais próxima do que nós estamos acostumados quando a gente pega uma moto, pega uma scooter e coisa parecida. Não é a mesma coisa para carro. Carro é uma outra história. Vai resolver um monte de problemas, né? O custo, né? Porque o tempo de recarga e, pelo que você está me falando, a questão também da dinâmica ciclística, né? Dar uma performance de equilíbrio e tudo, distribuição do peso, se for carga também, né? Em que pé que você está esse desenvolvimento? Porque eu entendo que esse padrão de bateria você não está desenvolvendo do zero, ele já existe em algum lugar, é isso? Hoje a referência maior para uma aplicação desse tipo é uma empresa chamada, vocês devem conhecer, taiwanesa, né? Chamada Gogoro. A Gogoro, na verdade, quem teve essa ideia brilhante de vamos fazer battery swap, por incrível que pareça, foi a Renault. A Renault, no começo, quando ela começou a pensar em carro elétrico, Foi com a Gassi. proposta... É o cara de Israel. Oi? Lá, né? É o Better Place com a Gassi, da Renault. Então, isso. Porque a proposta da Renault na época era fazer o que? Era vender o carro e alugar a bateria. E eu não sei por que cargas d'água ela mudou de ideia depois de um certo tempo. Não entendi. Mas aquilo ali para as motos foi a sacada. Então, as primeiras, logicamente, eram fixas. As bikes, não. Mas as motos eram baterias fixas, por causa da autonomia. Então, eram baterias grandes, pesadas, chegavam a pesar cada bateria. Quase, por exemplo, eu tive uma scooter, a Emax 90S, que ela tinha 4 packs. 4 packs, cada pack acho que entregava, não lembro,
18 e lá vai cacetada volts, um negócio assim. E elas eram ligadas em série, em série, e elas entregavam 48 volts e 52 amperes. E esse treco pesava 80 quilos, só esse pack pesava 80 quilos. Depois, com a evolução, ele deixou de pesar esse tanto, passou para quase metade disso daí, né, uns 40 quilos, e a versão mais leve dessa moto, desse pack, né, no final estava pesando, acho que 42 quilos, 42, 45 quilos. Hoje, para ter uma ideia, tá, um pack entregando a mesma carga, ou quase a mesma carga, né, 7 volts a menos, 7 amperes a menos, mas com rendimento superior, está pesando 22 quilos. Então, caiu pela metade. E o tamanho dela também, que ela ocupa, caiu pela metade. E se tornou swappable, ou seja, por quê? Por causa do peso, você consegue, uma pessoa normal consegue sacar ela do alojamento e levar ela para o apartamento, carregar, descer, se morar em apartamento. Se não, simplesmente, se tiver uma tomada na garagem, encosta a moto e pluga ela na garagem, na tomada da garagem. Mas o swap a empresa que mais domina essa tecnologia de swap é a Gogoro. Por que disso daí? Porque desde o começo ela foi desse jeito, ela foi pensada para ser desse jeito. O problema do swap é o seguinte, você sabe que você tem aquele monte de conector, né? Uhum. E você tem uma sequência para você ligar ela. Se você não liga ela seguindo essa sequência, você causa uma série de problemas na bateria. Então, por exemplo, se eu plugo o carregador na parede e depois eu vou plugar ela na bateria, né, você tem aquela corrente pulando e vai carbonizando o polo, os pinos, né? Tanto os pinos de energia quanto aqueles do BMS, né, que fazem a leitura. E dali a X tempo, aliás, a Volts, por exemplo, como os caras não são da área... A Volts tem até uma instrução para deixar conectado para depois ligar na tomada. E assim, vou te falar, eu me decepcionei muito, viu, Rui? Porque eles estão usando um disjuntor. Nossa, quase que eu desmaiei. Então, mas olha só, essa história do disjuntor, né? A maioria deles usa disjuntor, e a razão, e não estou falando de pica-pau, estou falando de fábrica séria, né? A única que não usa disjuntor é essa que eu te falei, a Nuke, porque é a Bosch, e a Bosch vem da área automotiva. A maioria dos fabricantes chineses, tá, não usa plugs, nem conectores, tá, automotivos que são resistentes à água ou como é que fala? Waterproof. Eles não são water resistant nem waterproof, a maioria deles. E a maioria usa disjuntor. Você olha aqui e diz assim, pô, mas é isso aqui. Então você vai ver muito conector de linha branca em motos vindo da China, muita coisa de casa, disjuntor, né, por exemplo, de coisas de 110 a 220 volts e coisa e tal. E por que disso daí? Por causa do custo. Então, eles reduzem milhares de dólares fazendo uso desses equipamentos ou desses produtos versus a linha automotiva. Por isso que, por exemplo, quando você adquire uma elétrica da Europa, tipo uma moto da marca Askell, ou da marca Silence, ou da Nuke, por exemplo, ou da Govex, né? Todas com origem europeia, todos os componentes e os plugs você verifica que eles são automotivos, diferente dos que vêm da China. A Gogoro é diferente. Embora ela seja asiática, ela vem com componentes também
automotivos. E uma das razões são as origens dessas empresas, tá? Logicamente, a Bosch é automotiva antes de qualquer coisa. Mas, por exemplo, a Gogoro, o cara da Gogoro, o cara que fundou a Gogoro, são dois caras que vêm da Nokia. Então, são pessoas que já vinham de uma tecnologia muito avançada. Não era simplesmente transformar um veículo híbrido, tipo, vou pegar uma coisa que era combustão, transformar ela em elétrica. Porque na China foi assim que começou, né? Moto combustão virando elétrica. Eu vou te compartilhar, Rui, você não comenta, por favor, né? Eu fiz uma reunião com o pessoal da Abraciclo, tá? Com o Alessandro Oliveira, com o Paulo Takeuchi. Bom, você sabe a máfia lá, né? A máfia técnica, né? Então, eu queria fazer uma proposta. O pessoal da Abraciclo é capaz de entrar com moto a etanol, mas não vai entrar com moto a elétrica. É difícil, a cabeça é dura mesmo, não tem jeito lá, viu? E eu perguntei da Gogoro, porque a Gogoro, na verdade, eu entendi que faz parte de um consórcio. Acho que é Honda, Yamaha, Suzuki e tem mais uma, né? Que são os usuários, onde assim, fortes, né? Então, uma das possibilidades dos que adotam o padrão lá nas motos, mais lá na Ásia, por enquanto, né? Porque só tem lá em Taiwan e mais alguns outros lugares aí que eles têm a oferta da estação, né? Por quê? Isso. Eu queria convencê-los que não precisa trazer a moto elétrica. Você pode antecipar o sistema Gogoro para começar a integrar ele na rede, entendeu? Porque, assim, crédito de energia, crédito de carbono para quem é usuário de moto não representa muito em relação a um carro leve ou um caminhão e ônibus, né? Por causa do porte. Mas a estação é interessante, né? Porque aí você já está falando em frotas, já está falando um volume de energia considerável. Então, valeria a pena até você antecipar essa integração das estações de recarga nesse momento, aí quando vai virar a chave para o ano que vem, né? Que vai ter o fio A, fio B, crédito de energia. Por enquanto, ninguém está cobrando nada, quase, né? Tem alguns que já estão cobrando, mas é minoria, né? Uma parte estão fazendo recarga gratuita, né? Gratuita. Mas foi muito decepcionante, viu? E o pessoal lá os técnicos, né, da Abraciclo, você sabe quem que é, né? Dafra, Yamaha e 99,9% Honda, falou para mim que podemos até ver, porque eles realmente reconhecem que o padrão Gogoro, do ponto de vista de segurança, é excelente. Acho que é 50,4, né? A tensão nominal lá dos packs de bateria deles, né? Então, provavelmente, eles devem estar trabalhando em 48 ou em associação, né? Então, mas eles não querem, tá? Então, a gente precisa procurar isso daí, e daí a pergunta, em que estágio que você está e se existe alguma possibilidade de cooperar, testar, ajudar. Essa é a conversa aqui, porque a gente vai ter que buscar alguma solução, né? Bateria, para essa solução é custo, né? Ela pega no custo, né? Então, é por isso que eu estava perguntando como é que você está e em que estágio, o que você planeja, em quanto tempo você acha que vai colocar. O da Volts, pode ser até que a gente consiga convencê-los, mas agora no momento, quando eles estão com esse rampando, com essas instalações aí na rede da Ipiranga, e com a fábrica deles lá em Manaus, e com grande problema de logística, né? Porque eles estão vendendo, mas não estão entregando, né? Está tudo assim, né? Então, não conseguimos ainda ter uma boa atenção, vai. Não está descartado, mas está difícil no momento, entendeu? Então, o grande problema de você montar uma estrutura de swap, a Gogoro teve o sucesso que teve porque eles seguiram essa linha. Eu não vou vender bateria, eu vou vender moto. E realmente eles não vendem a bateria. Você vai na Gogoro, você compra a moto, e eles te cedem uma bateria, você paga a mensalidade, né? E você paga as recargas.
Agora, o grande Já está problema nesse modelo que a Renault pensou, mas não implementou, né? Já, isso. Então, desde o começo, eles pensaram dessa forma. Bom, como eles pensaram assim, logicamente, eles pensaram na estrutura de, eventualmente, aquilo ali poderia ir para, tipo assim, eu consigo, por exemplo, vender porque tem software, tem tudo envolvido, não é só o carregador, né? Mas tem um software de pagamento, software de... A Volts vende, né? Porque tem um valor para a segunda bateria, né? Fica em torno de 3 mil, 4 mil reais, né? Então, assim, você vai pagar a recarga, mas você pode optar por um preço de 1 ou 2 packs de bateria no produto, né? No produto. Mas isso também a Gogoro faz e você aluga 2 em vez de uma. O grande problema disso daí, para você, por exemplo, vamos atender o mercado, é que, na verdade, a bateria, hoje, a maioria dos fabricantes que vendem a moto junto com a bateria como é que fala? Ela tem um protocolo. E esse protocolo, só o controlador dela é que lê. E só o BMS dela é que entende. Então, eu não consigo, você hoje não consegue padronizar, tá, um carregador ou uma estação de recarga múltipla para várias marcas. E a praticamente um negócio distinto, né? A moto é uma coisa, a recarga é outra, né? Entendeu? Ou não? Então, hoje não. Hoje não. Hoje tá tudo linkado uma coisa na outra, né? O que torna difícil você... Então, por exemplo, se eu tiver 10 marcas no mercado, eu vou ter 10 postos de recarga distintos. Você já imaginou? Você entra, é como se entrasse num supermercado. Você entra num supermercado, desculpa o cachorro que eu acabei de chegar. Que bom que você já parou de dirigir. Você chega no supermercado, tá? E aí o que você faz? Você vai lá na prateleira de arroz e você tem 40 marcas de arroz. Hoje está assim. Por quê? Porque o carregador da Vemoto não lê a bateria da e-Cooter. O da e-Cooter, inclusive, o packing, né, o invólucro é diferente, que complica se você vai ter um rack com 8, como é que fala? Com 8 slots de recarga, eu só consigo usar aquele 8 para aquele tipo de bateria. É como se você tivesse, Ricardo, se estivesse falando da bateria de um celular. A bateria do meu celular só serve para o meu modelo de celular. Eu não consigo colocar no teu. Hoje, as motos estão assim. E isso complica pra caramba. Complica o swap. E aí é que está a grande sacada da Gogoro. A Gogoro conseguiu vender a ideia dela para que uma Honda, uma Yamaha, uma Suzuki, uma Kawasaki usassem a mesma bateria. Tem mais, mas essas 4 são as maiores, né? Que adotaram o padrão. Sim. Não, agora tem também a última que entrou nessa jogada foi a Indiana, a Hero, que comprou também esse sistema e está colocando ele em prática na Índia. Bom, eu vou parar de fazer perguntas, né? Eu vou deixar aí o pessoal, caso tenha algum comentário, falar com você. Mas nós estamos perseguindo um parceiro, depois tem que ver essas contrapartidas, quanto custa, o que é, né? E eu vou propor 2 coisas. Se você puder nos visitar lá em agosto, nós somos de idade 9 a 14 de agosto em Piracicaba. Nós vamos estar tendo uma competição de fórmula elétrico e de hidrogênio, tá? Vai ter Baja, hidrogênio já, né? A gente fala hidrogênio, mas no fim é elétrico, né? Então não adianta, tá?
E a gente tem aí até 2023, né, o objetivo da gente lançar um MVP, ou seja, esse grupo aqui mais, né, a gente tem o pessoal da UFSC em Santa Catarina, tem o pessoal do Senai Cimatec, entrou o Guilherme aí, que é lá em Salvador. Tem duas equipes aqui em São Paulo, uma em Sorocaba, que é a Facens, e a outra que é a FE em São Bernardo. Tá faltando mais uma, Gustavo, me ajuda a lembrar. Ah, tem a SATIC, que é lá em Criciúma, em Santa Catarina. Quem mais? Tô esquecendo alguém. Uma no Nordeste, duas no Sul e duas Duas no no Sul Sudeste. e duas no Sudeste, é isso aí. É isso aí, então, tá? E a gente tem que dar uma solução, porque bateria é custo, né? E a gente tem que deixar essa categoria ainda divertida, né? Porque ela é off-road, de vez em quando as capotadas, esses desafios de IP que você falou e desafio de 5G, 10G, 20G, né? Normalmente moto a gente está falando em 20G, né? De pancada, né? Então, é isso. A sugestão para mim, para você vai estar lá no Salão do Veículo Elétrico de novo esse ano? Ou você não sabe ainda? Não, vamos estar sim. Tá Deixa eu bom. entender. Vocês estão precisando de alguém que forneça bateria, é Nós isso? precisamos de uma solução, tá? Ok? Por enquanto é um protótipo, nós estamos falando de MVP, Rui, entendeu? Então é uma prova de conceito para a gente definir e escalar depois motores e powertrain, né? Ok. E motor, se você tiver também alguma sugestão, eu até compartilhei com o Gustavo e com o Bob, o pessoal lá da UFABC, o Bruno, tá? Tá representando aí uns motores aí, eu queria ver. Tá trazendo aí, tá importando e tá revendendo, tá? Ele foi procurar o pessoal da M-Bikes, o pessoal da EFS, lembra? Quem que é o da EFS, Rui? É da tua pasta lá da BBE, né? É monociclo, não é? Eles. EVS? EFS. EFS? Vou ter que dar uma olhada. EFS, vou ter que dar uma olhada de cabeça, não vou Tá. lembrar, não. Então, o que é, Porque né? provavelmente eles não fazem parte da pasta de levíssimos, fazem parte da pasta de componentes, será? Não sei, eu acho que eles fazem patinete, fazem monociclo, Ah, ok. triciclo, mas não sei. Vou dar uma olhada. Assim, de Tá. cabeça, não vou lembrar. Então, o que a gente Ricardo, tem? A gente tem um prazo de um ano para começar a definir componentes, né? E essas equipes que vão entrar na competição, elas vão ter que comprar componentes, vão ter que comprar um pack de baterias, e a ideia, para não aumentar muito o custo, é ter um parceiro fornecendo um sistema de swap, quer dizer, você não vai doar as baterias, nada disso. Num determinado momento, numa competição, é lógico que tem toda uma contrapartida de marca, de branding, alguma coisa, né? É o que a gente está propondo lá para a Volts, mas no momento eles estão querendo escalar o número de estações nos postos da Ipiranga, né? Não entendia por que era só no posto da Ipiranga, é porque a Ipiranga é acionista deles, né? Entendeu? Eles, ok. eles aportaram dinheiro na Volts, na grupo, como é que chama o grupo? É Ultra, né? Que é o grupo da Ipiranga, É né? Veranga. Isso, então é por isso que só está rolando por enquanto nos postos Ipiranga, né? Então precisa entender direitinho isso daí. E o que eu ia propor para você, se você quiser não conhecer um pouquinho essa atividade em agosto agora, lá no CPE, depois eu te mando as coordenadas, e depois a gente conversar mais aí, né, num cafezinho ali nos nossos 3 dias lá de Salão do Veículo Elétrico, lá do CEMUV, que inclusive algumas das equipes vão estar lá porque a gente continua ajudando no painel acadêmico, né? A gente pede para o pessoal fazer um artigo técnico e eles ganham uma área de espaço lá depois que o Ricardo fecha os eventos com Toyota, com Renault, com BMW, com Porsche, aí já está pago, né? Aí a gente É, pode colocar os estudantes lá do lado, entendeu? Então, eu continuo fazendo isso com o Ricardo, e aí a gente vê, né?
tem outras coisas também. Eu estou enxergando muito forte esse negócio do ESG para começar a financiar essa troca de frotas, não pessoa física, mas uma frota maior para entrega ou para locação mesmo de pessoa, como você já faz com o Riba Sharing, né? Entendeu? Uhum. E é assim, ou eletroposto, ou essa, como é que fala? Estação de recarga, o ano que vem já começa a ter crédito, né? Tem que começar a tributação, né? Entendeu? Então, a forma de você comprovar e obter crédito de ESG, né? Eu tô vendo lá com a Silvinha Barsic também, da Itaú, né? Porque ela tem essa, essa varinha de condão agora lá no Itaú, né? Vamos ver se sai. Mas uma das possibilidades era começar a mapear esse consumo, né? Quantos quilowatts, que tipo de veículo que é, porque isso aí que vai dar crédito de carbono e crédito de energia, entendeu? Então, e é o que você tem que comprovar quando você pega uma linha de ESG, né? Você trocou uma frota de combustão por elétrico e quanto é que você está fazendo quanto é que você está realmente, efetivamente, aumentando a eficiência, não poluindo e deixando de emitir, né? Para ter até o crédito, né? Agora, para moto, como é um levíssimo, é bem menos do que um carro e um caminhão. O caminhão já é frota, né? O ônibus já é frota, Sim. né? Então, moto também acho que teria que ir para um ecossistema de compensação de crédito como esse. Às vezes até usando criptomoeda, né? Então, depois a gente escala no Slande, que eu sei que o Slande gosta dessas coisas na área de TI. Então é isso. Eu Ricardo, não sei se o Gustavo tem alguma pergunta, o Guilherme aí, o Osvani, entendeu? Aproveitem aí. Vocês já perceberam que o Rui entende muito, entendeu? Então, a gente deixa está com a pessoa certa. Ricardo, deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta. Claro. Se você eventualmente você está basicamente o que vocês estão colocando aí é um POC, né? É um Proof of Concept. Por que não partir? O que está vindo na minha cabeça no momento é você usar uma bateria pronta. Por que não, por exemplo, pegar uma empresa como a Enel e pegar uma vertente da Enel, que é a Enel Way, que está envolvida no patrocínio da Paulo Moto E, lá, né? Isso, da Moto E, e fazer um financiamento, quer dizer, um sponsorship por parte da Enel Way de uma bateria própria que vá atender o teu veículo, que não seja uma bateria fixa, que seja pensada para que ela seja efetivamente uma bateria swap, né? Então, qual o grande lance do swap? Né? É você criar uma condição em que o slot, que é o caso da GoGo, é o melhor, onde o encaixe né, o fêmea e macho, eles se encontram dentro não é através de um cabo, ok? Logicamente você tem que pensar numa solução de conexão segura. De conexão segura, isso, que é outra dor de cabeça na hora que você pluga esses negócios. Às vezes com interlock, com toda essa parte de proteção do IP, aí, pelo menos 167, né? Entendeu? E depois com como é que chama? Um lock magnético, que ele, na hora que você energiza a bateria, ele trava a bateria no lugar, não fica só preso o interlock e uma trava, né? E a gente até faz isso já na competição, Rui. Nós temos circuitos de pré-carga e de descarga, né? Porque assim, é baixa tensão, né? A gente quer ficar nos 48 volts, porque nós estamos trabalhando com estudantes, ou eventualmente essas baterias de swap, eu tenho uma visão assim grande. Todos esses eletrodomésticos que a gente usa na tomada, cortador de grama, aparador de coisa, tudo isso aí acho que dá para até começar a usar, né? Eu estou trabalhando, estou vendo aí com a Makita também, né? A Makita tem toda essa linha de
ferramentas, né? E tem ela já um pack Sim, padrão, que nem a Bosch sim, inventou aquele sim. negócio, né? Mas, de novo, né? Todo mundo tem o seu, nada é compatível com nada, né? Então, Então, e justamente por isso é que eu pensei, porque, na verdade, se a ideia é depois escalate, né? Se é escalonar o veículo e a tecnologia embarcada, e isso inclui a bateria, por que já não criar uma coisa? Eu tenho alguns caras, eu não sei se você conhece o Neto, professor do Senai, que agora tem uma empresa própria, que além de recondicionar baterias de lítio, ele produz baterias de lítio do zero. lá do pessoal da Energy Source lá ou não? Não. Não é o pessoal da Energy. Que é lá Eu, de São João da eu, Boa Vista. não, Sim. conheço o pessoal da Energy. Não é ele. Eu te passo amanhã os dados dele. Uhum. Mas ele é um cara que, por exemplo, quando eu tenho dor de cabeça com bateria, eu recorro a ele. Eu confio muito no trabalho dele, ele é um cara extremamente... Ele é formado em engenharia eletrônica, é um cara, ele é professor do Senai, e o cara é muito, muito bom. Daqui de São Paulo Inclusive, ou lá do interior? São Paulo. São Paulo. Inclusive, recentemente eu indiquei ele para o pessoal da Da Vinci, e hoje o pessoal da Da Vinci não vende nenhum patinete antes que a bateria que vai equipar aquele patinete passe pelo Neto, para que o Neto faça um teste e garanta que a bateria vai entregar o que o folheto lá de venda está dizendo que ela vai entregar. E depois, se tiver algum pau, vai para o Neto recuperar. Então, esse é um cara de bastante conhecimento, tá? Que tem condições de montar uma bateria. Eu acabei de comprar, só para você ter uma ideia, eu acabei de comprar para testar, acredito que 1.000 e poucas células para que ele me monte uma bateria nova para uma das minhas scooters para testar, porque se eventualmente nós tivermos essa necessidade, muitas vezes você não tem, você tem que ficar esperando importação da bateria e o diabo 4, e às vezes você tem um cara aqui, o que eu faço? Simplesmente eu pego o case, entrego para ele, como hoje as baterias elas têm internamente gaiolas para receber as células, para não comprometer, né? Já vem com todo a chapinha para, como é que chama? Solda a ponto, né? Então, o cara, eu entrego a bateria como se fosse um recondicionamento, só com baterias com células zeradas, né? Eu vou te falar, Rui, esse pessoal, assim, né, porque tem gente de tudo quanto é jeito, né? Tem gente que recupera a bateria de notebook, essas coisas tudo, dá um pouco de medo. Mas gente boa já está tendo, né? A WF, tem o pessoal da Global, e principalmente eles estão sendo desenvolvidos por causa dessa necessidade de você ter uma bateria de substituição dos levíssimos, né? Porque esses produtos chineses aí você compra, mas depois de um certo tempo você acaba encostando porque não tem bateria de reposição, né? Essa é a realidade do mercado. Não sei se. Na verdade, é assim. Você tem hoje na China, você tem vários fabricantes, e fabricantes que vão desde um nível A ao nível Z, né? Todos os fabricantes que têm o mercado europeu como mercado target, a qualidade do equipamento é totalmente diferente do cara que está voltado para o mercado asiático, ou seja, a própria China, mercado interno deles, e os países ao seu redor, Vietnã, Coreia e coisa e tal. Os produtos que circulam nesses países, a qualidade não é das melhores, diferente daqueles que vão para a Europa.
Então, você pega uma bateria da mesma moto, do mesmo fabricante que está indo para a Europa, e você pega... É que nem qualquer outro país, né? O café que vai para... O nosso café que vai para a Europa, o café que vai para os Estados Unidos, não é o café que a gente toma aqui dentro. Não aquele que você compra no supermercado. É totalmente diferente. Então, a mesma coisa acontece com o produto lá fora. Então, muitas vezes, o que acontece? O que vem para o Brasil, muitas vezes, são produtos que são voltados para o mercado interno deles, né? E por que o deles não precisa ser tão bom assim? Porque eles têm, em cada esquina, tem um cara vendendo a bateria para aquela moto dele lá. Então, a moto dele chama XYZ, voltada para o mercado dele, tá? A bateria é uma porcaria, mas o cara paga barato na bateria e quando precisa trocar, o cara tem lá em abundância. Diferente do cara que está importando na Europa, né? Primeiro ele tem um... Então, mais ou menos é isso, Rui, né? Vou parar de perguntar e conversar, vou deixar espaço aí para os colegas fazerem as perguntas, tá? Para até te liberar aí, você já chegou em casa. E o grande desafio é o seguinte, né? Se a gente for por esse caminho de desenvolver ou ter parceiro de comprar a célula, montar arranjo, tudo, tem um custo alto, né? Então, a gente já queria tentar descobrir um parceiro que está num negócio de swap. Então, umas 3 vezes por ano, ele seria lá, sei lá, tem que ver a contrapartida, porque o ativo é dele, né? O custo é dele, só que durante um final de semana de competição, ele deslocaria lá o rack de recarga e, sei lá, uma quantidade de baterias que seriam utilizadas durante a prova e depois ele volta para a operação, que é o que a Volt estaria fazendo, né? Isso Então, daí, Ricardo, isso daí não teria problema. Estamos falando de 3, 4 finais de semana no ano e transportar um rack com 8 baterias lá para fazer uma atividade sem problema, não enxergo problema nenhum. Mas Eu estava assim, vai imaginando escalar, muito... né? Teria que escalar depois, né? Até Então, para mas... que as universidades, né, tivessem esse conhecimento, conforme o mercado for aumentando, vai precisar de mão de obra, né? Então, essa estratégia até de trabalhar regionalmente, lá em Salvador, lá em Santa Catarina, aqui em São Paulo, é lógico que tem que ser, mas daqui a pouco vai ter Rio, tudo, essas coisas todas. É isso daí. Fala, Guilherme. Professor, pelo que eu estou entendendo, o gargalo, então, do swap seria, no caso, o plug, né? Entre a bateria e o veículo, não é isso? Não, né? É Pode plug, ser, não, por exemplo, é plug se, e protocolo. Plug e sim, protocolo. é por isso que você tem dificuldade de convencer uma Gogoro. Primeiro que a Gogoro não está aqui no Brasil, certo? Ainda, certo, Rui? Não sei, pode ser até que Isso, não, esteja, não tá. mas Não, não não está, tá. né? Então, assim, o que a gente for bater lá na Yamaha, na Honda, fala, não estou falando que você vai trazer a tua moto elétrica, que já existe, né, nessas marcas, amanhã. Mas a gente vai antecipar e aproveitar a excelente oportunidade que a gente vai virar a chave desse ano para o ano que vem, com essa questão de energia. Não estou falando nem de mobilidade, estou falando de energia, né? Porque esse negócio das taxas, do TUS, fio A, fio B, crédito de energia, crédito de carbono, tá lá uma reviravolta. E o pessoal não está se tocando que precisa começar a medir essas coisas, porque senão você não vai ter direito a um crédito do tipo ESG, porque o dinheiro vem, mas ele não vem assim de graça, né, Rui? Você tem que mostrar que você está fazendo um saving de emissões, fazendo um saving de está aumentando a eficiência e assim por diante, né? Então, é isso. Agora, o gargalo agora, se a gente bate na Volts, a Volts não está no momento de cooperação ainda, a Gogoro não chegou ainda, né? Aí eu estou falando com o Rui porque, assim, sem querer, eu passei lá no Supercoco e falei, nós estamos tentando aí desenvolver um swap com 48, 60 volts. E é exatamente essa tensão que a gente vai priorizar para não ter que passar dos 60, né? Aqui no Brasil, acho que, não sei se a NR10 fala em 60, mas no mundo toda a maior parte da tensão que não é para ser considerada baixa tensão é 60 volts DC, né? Não, é que o que eu estava pensando era
Ou por que não colocar os próprios, eu falando como aluno agora, tá? Uhum. Por que não colocar os próprios alunos da competição para apresentarem alguma ideia de solução para essa parte de Então, tanto do para plug quanto fazer do, um do banco, sim. protocolo, Para rodar uma prova com 4 horas, esse vai ser o gargalo de custo, Guilherme. Entendeu? que eu falo solução não no Hoje nós sentido falamos. de protótipo agora, mas sim no sentido de estudo, desenvolvimento de estudo. Pode, mas eu acho que daqui a um ano isso vai ser negócio. Já está sendo. Não sei qual que é a opinião do Rui, mas eu acho que já está no momento de virar a chave para business. Não sei. Tô imaginando. A Bolt está fazendo isso. Se eles não são tão experientes, eles vão aprender mais cedo, né? Na porrada. Não é assim, Rui? Então, essa área, o que a gente tem visto e tem percebido é que, por exemplo, para efetivamente virar um negócio, quando você fala B2C, é uma outra coisa. B2B, né? B2C você vende o veículo como você vende um notebook, quando você vende um celular, qualquer aparelho dessa natureza. Como as ferramentas que você citou, Ricardo. Então, não tem dor de cabeça. Quando você pensa em B2C, B2B, aliás, é totalmente diferente. Por quê? Porque o veículo é o ganha-pão do cara. E ele só consegue ganhar pão de acordo com roda no chão andando, roda girando, né? E faturando. Então, você está falando de autonomia. Quanto roda esse veículo por dia? E ele ganha mais conforme ele andar mais. E ele não pode ficar parado, esperar 2 horas, 3 horas, tá? Para que a bateria dele recarregue. Né? Hoje, uma bateria boa, tá? Ela carrega 70% em 1 hora e 15, tá? E os restantes dos 30%, ela demora de 2 horas a 3 horas para poder recarregar total e depois equalizar as células. Então, é muito tempo para uma bateria ficar parada ou um veículo ficar parado por causa dessa bateria. Então, o swap é a única maneira de você coisa. Então, para cada moto, você precisa ter, no mínimo, dependendo da operação do cara, 1 a 2 baterias extras por veículo, para que esse veículo levíssimo, tá, consiga rodar o tanto que roda um veículo a combustão. O veículo a combustão roda 24 horas, é só abastecê-lo. Que é um dos modelos que a Volt está testando, né? Até em parceria com essa Volt, né? Com a iFood, né? Parece que o preço é 20 mil, mas deve ser, se você se amarrar lá com um prestador de serviço lá da iFood, não sei o quê, aí cai para 10, é isso? 10 mil. E ainda tem esses sistemas de swap, né? Então, é a gamificação que você está falando, né, Rui? O cara tem que ficar o tempo todo rodando, certo? Senão ele não ganha dinheiro. Né? Não ganha dinheiro. A Volts, cara, eu tenho uma série de ressalvas. Eu também. Tanto que porque não eles só não a são nível muito da não, área, né? Eles não só ganharam um não é fundo de investimento fantástico, né? Não só a nível técnico, o produto deles né, deixa a desejar em alguns momentos, mas tem outras coisas, que é essa parte econômica financeira. Né? Eu, por exemplo, uma bateria de uma moto minha, da VS1, por exemplo, que é uma moto especialmente desenvolvida para carga. Depois vocês podem entrar na internet, né? Que é como é que fala? A marca, o fabricante chama V-Moto, tá? E o modelo da moto é VS1 ou a CPX. Na verdade, a VS1 nasce, a CPX foi um pedido da galera, porque era uma moto de carga, o pessoal gostou dela, disse, dá para ter uma para transporte de pessoas? E aí criaram a CPX, que tem todo um visual mais voltado para pessoa e não para carga. De qualquer forma,
A bateria dessa moto, tá? Ela me custa, tá? Em torno de $940. A bateria da moto. Para você ter uma ideia, a moto custa uns $1.500 FOB. Tá? Então, estamos falando de um veículo que custa lá. Eu não sei como é que a Volts consegue vender uma moto com a bateria no preço que vende. Porque é só fazer o cálculo, né? Só se for dumping. Então, hoje, uma bateria para mim, FOB, está me custando R$5.000. Uhum. Quando chega aqui no Brasil, o cara está vendendo a moto pelo preço que eu recebo ou nacionalizo a bateria. É um treco assim absurdo. Então, não fecha a conta, né? ou a bateria é muito ruim, ou eles estão fazendo algo não muito legal. Mas, basicamente, né, você tem isso em todo o nível. E não é porque ele está lá em Manaus e eu estou em São Paulo, em Varginha, em Minas, que tem uma diferença assim tão gritante. Mas, então, por isso que eu estava te falando do negócio de, eventualmente, dependendo de como está pensando esse escalonamento, né? No primeiro momento não tem problema usar. E eventualmente você pode até, né, usar a bateria 3, 4 finais de semana no ano, não tem problema nenhum. Mas quando você pensa em escalonamento, tá? Essa bateria que eu mandei produzir agora, que a gente pediu para montarem para mim, para essa moto, tá? Eu comprei, acho que eu gastei R$6.000 em célula. Eu vou gastar talvez uns 1.500. Vou montar 2 baterias, né? Então, não, 2 ou 3, agora não me lembro, acho que não, são 3 baterias, são 1.000 e poucas células, são 3 baterias de 200 e lá vai pedrada, 300 células cada uma. Mas se você pensar, só as células custaram 6, vou pagar um $1,5, talvez. Cilíndrica, né? Aí você pega esse preço, então vamos lá. Se eu gastei 9.000 em 3 baterias, e eu acabei de falar que FOB, cada bateria está me custando £5, eu estou gastando menos. Logicamente, o que tem de lá que daqui aqui eu só estou usando a célula? É a carcaça, que eu já vou usar a carcaça, já vou coisa. Mas, conforme o tempo vai passar, Ricardo, essas carcaças vão sobrar. Então, o alojamento das células, você não vai jogar fora, você vai reutilizar. Como é feito hoje com a carcaça da bateria de chumbo. Você vai usar tudo aquilo ali. Outra coisa que não danifica muito, por exemplo, as minhas baterias se foram, né? As células se foram, mas o BMS está lá íntegro, não aconteceu nada com ele. Então, eu vou usar o BMS. Então, eu vou usar a carcaça externa. Já não é tão caro quanto o já original, não é tão né? caro. Então, quando você pensa em escalonamento, né, tem essa possibilidade de você reusar, tá, coisas que você tem disponível, né? E outra coisa interessante, né? Quanto você acha que, por exemplo, dura uma CG 150 ou uma Honda Bros 160? Qual a vida útil de um veículo Nesse desse? Tem ritmo de ideia? entrega, Isso. tem que comparar, né? Não dura mais que 5 anos, eu acho. Ok. Eu falo com os meninos lá da Motu, né? Eles usam a Pop, que ainda é mais fraquinha, Sei. né? Super. Eles têm o business de alugar a Pop, né? E eles queriam converter em elétrico, foram para a China, foram para a Índia buscar kit, né, de elétrico. Acabou, não sei, eles não conseguiram ainda, mas tá uma loucura, né? Esse negócio da pandemia até fez crescer um pouquinho essa questão da log e desse pessoal, desse negócio de aluguel de moto, né? Que é uma boa também, né? Porque quando quebra, você não para, né? É aquilo que você falou, se você tem a moto, você tem que parar para consertar, parar para recarregar, aí você não faz dinheiro, né? Entendeu? Então, esses modelos pegam nesses B2B aí, que na verdade não é o cara da ponta, é o cara do meio que tem um ativo e faz a coisa girar para eles, né? Entendeu? Ou eles fazem a coisa girar para o pessoal
que tem o ativo, né? Mas, Rui, é isso, eu não vou tomar mais seu tempo, já me ajudou aí, os meninos já escutaram, deixei gravado aí, tem mais gente, e vamos se encontrar aí em agosto e setembro, vou te mandar aí as coordenadas e vamos se falando aí, talvez lá no CEMUV a gente fala com o Paulo, tá? E a gente está fazendo esse trabalho exatamente disso, tem bastante pesquisa aí, desenvolvimento, e às vezes a universidade tem até uma chance de usar esses fomentos aí para fazer alguma coisa, tá bom? Joia, joia, Ricardo. Precisando de alguma coisa. E quanto ao uso de baterias nossas, se você tiver a oportunidade, ou Sim. alguém da equipe tiver a oportunidade, nós estamos ali no Pacaembu, na Avenida Pacaembu, pertinho do estádio, né? Se alguém quiser visitar nossas instalações lá, terei o maior prazer em receber qualquer um de vocês lá e mostrar um pouco do que a gente faz, mostrar um pouco do que a gente aprendeu a fazer e ter que fazer, porque não é um veículo que você, quando ele dá pau ou acontece alguma coisa, você leva na concessionária ou vai lá na General Osório, a Boca, né? E você troca a peça, né? Você chega lá e fala, quebrou um retrovisor. Eu acho que a única coisa que você vai lá na General Osório e troca numa boa é retrovisor e pastilha de freio, ponto. O resto, pneu é uma dificuldade tremenda por causa dos tamanhos distintos dos pneus que esses veículos utilizam, e também os demais componentes, né? Controlador. Você tá com bastante moto, scooter da Riba agora, né? Porque no último dia da mobilidade lá tinha muito, é tudo da Santander, é um projeto com eles, é isso, não é? Também deve estar usando. O compartilhamento tem um patrocínio do Santander, paga um cacareco por mês para ter a marca lá, mas é só para ajudar na manutenção. Como elas ficam na rua. É que nem no modelo do Itaú e do Bradesco nas bicicletas, né? De bike sharing, né? Isso. Mas eles devem estar pensando também em alguma coisa de ESG, não é possível, porque esse dinheiro está na mão do banco, né? Entendeu? Não, no caso do nosso acordo, hoje tem um escalonamento de participação na operação por parte do Santander. Então, uma coisa é essa primeira fase, tem fase 2, 3, 4 e 5, que todo mundo tem que aprender, né? Como é que faz, né? Entendeu? O próprio Itaú, com a Silvinha lá com o VEC, né, que é veículo elétrico compartilhado, estavam experimentando antes de oferecer o produto para o mercado, né? Entendeu? Imagino, né? Entendeu? Sim. Eles não vão fazer eles, né? É dinheiro que eles vão ter que trabalhar. O produto do banco é empréstimo, né? Entendeu? Sim. Então, é isso mesmo. Tem essa estratégia por trás, provavelmente. Mas, Rui, eu não vou. Eu agradeço demais aí tua atenção, teu tempo aí, né? Depois fica tranquilo aí. A gente vai se falando até setembro e em agosto eu te mando aí um convite se tiver quiser comer um peixinho em Sorocaba, meu convidado. Tá joia. Eu agradeço e, novamente, estendo o convite a quem quiser fazer uma visita às nossas instalações lá e conhecer de perto o que a gente tem e o conhecimento que a gente desenvolveu desde 2007, que a gente vem trabalhando com veículo elétrico, tá bom? Alô? Eu acho que o Takahira deu